Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a segunda parte da resolução das questões de matemática do vestibular FUVEST 2024. O link para a primeira parte encontra-se na descrição. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos à resolução. A questão 34 é de estatística. A questão pergunta qual é a quantidade de listas de 5 números inteiros positivos que cumprem a condição moda igual a mediana, igual a média, igual a amplitude, que é igual a 23. Então, para resolver essa questão, inicialmente, eu vou representar esses 5 números da lista por 5 lacunas, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, como a mediana é igual a 23, então o termo central, ou seja, o terceiro termo, vai ser igual a 23. Depois disso, eu vou chamar o primeiro número dessa lista de A. Como a amplitude tem que ser igual a 23, o último número, o quinto número, é A mais 23. Tá? E aí, eu vou chamar o segundo número de B e o terceiro número, e o quarto número de C, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. E essa lista, ela está em uma ordem que é não decrescente, ou seja, A é menor ou igual a B, B é menor ou igual a 23, 23 é menor ou igual a C, e o C é menor ou igual a A mais 23, tá? Então, dando continuidade, como a média desses 5 números é igual a 23, então, pela definição de média, a gente tem que A mais B mais 23 mais C mais A mais 23, tudo isso dividido por 5, é igual a 23. Desenvolvendo e simplificando aí ao máximo essa equação, a gente chega em 2A mais B mais C é igual a 69. Estou chamando essa equação de equação 1. Tá? Agora, para continuar, o ideal aqui é quebrar em casos, tá? Para ver o que acontece. Então, como a moda ela tem que ser igual a 23, então, pelo menos um dos outros 4 números, além do terceiro número, tem que ser igual a 23. Então, vamos começar fazendo o caso que A é igual a 23. Tá? Se A for igual a 23, utilizando a equação 1, nós temos que 2 vezes 23 mais B mais C é igual a 69. Então, a partir daqui a gente conclui que B mais C é igual a 23, o que é um absurdo, porque B é menor ou igual a 23 e o C é maior ou igual a 23. Então, não tem como essa soma dar igual a 23. Tá? Então, o A não pode ser igual a 23. Um outro caso, a gente pode pensar aqui na possibilidade de o número B ser igual ao C e ser igual a 23. Tá? A gente também pode pensar nessa possibilidade. Então, utilizando mais uma vez a equação 1, nós temos que 2A mais 23 é igual a 69. E a partir daqui, isolando o A, nós obtemos A igual a 11,5, o que também é um absurdo, porque essa lista ela precisa ser formada por números inteiros positivos. Tá? Então, a possibilidade de B igual a C igual a 23 também não é válida. Tá? O que a gente agora pode fazer, a gente pode aqui supor que o B é igual a 23 e o C maior do que 23. Aqui, mais uma vez, utilizando a equação 1, nós temos que 2A mais 23 mais C é igual a 69. Desenvolvendo aqui, isolando C, a gente encontra C é igual a 46 menos 2A. Tá? E agora, pela condição aqui que nós impusemos, a gente tem que A mais 23 tem que ser maior do que C.
Substituindo o valor de C aqui, a gente tem que A mais 23 é maior do que 46 menos 2A. E, finalmente, a partir daqui, nós concluímos que A tem que ser maior do que 23 sobre 3. Como o 23 sobre 3 é um número entre 7 e 8, o menor número inteiro positivo que satisfaz essa desigualdade é o 8. Então, nesse caso, o A tem que ser maior ou igual a 8. E da condição C maior do que 23, mais uma vez usando a relação que nós obtemos, nós chegamos em 46 menos 2A é maior do que 23. Então, a partir daqui, isolando A, nós concluímos que A é menor do que 23 sobre 2. Ou seja, A é menor ou igual a 11, tá? Porque 23 dividido por 2 dá 11,5. Então, o menor número inteiro menor do que 11,5 é o 11, tá? Então, A é menor ou igual a 11. Então, nós temos aqui 4 possibilidades de listas, né? Uma com A igual a 8, A igual a 9, A igual a 10, A igual a 11, tá? Então, aqui nós já descobrimos 5 listas possíveis que satisfazem a condição apresentada no enunciado, tá? Agora, vamos fazer C igual a 23 e B é menor do que 23. Mais uma vez, utilizando a equação 1, nós temos que 2A mais B mais 23 é igual a 69. Isolando B, nós chegamos em B igual a 46 menos 2A. Tá? Como o B tem que ser maior do que A, tá? A gente encontra 46 menos 2A é maior do que A. Consequentemente, o A é menor do que 46 sobre 3. Então, o menor número inteiro que satisfaz aqui é o 15, né? Porque 46 dividido por 3 vai dar um número entre 15 e 16. Então, o A tem que ser menor ou igual a 15, tá? Porque o 15 é o maior número que satisfaz aqui essa desigualdade. E aí, fazendo B menor do que 23, nós chegamos em 46 menos 2A é menor do que 23. Consequentemente, o A é maior do que 23 sobre 2. Como 23 sobre 2 é igual a 11,5, o menor número inteiro positivo que satisfaz é o 12. Então, nesse caso, o A tem que ser maior ou igual a 12. Então, neste caso aqui, com C igual a 23 e B menor do que 23, nós temos 4 listas possíveis. Uma com A igual a 12, outra com A igual a 13, com A igual a 14 e com A igual a 15. Então, consequentemente, há 8 listas que cumprem a condição apresentada no enunciado, tá? O que nos leva à alternativa A. Então, uma questão de estatística difícil, tá? Foi uma das questões mais difíceis aqui dessa prova. Ela exigiu bastante análise, tinha que entender muito bem aí o que estava sendo pedido, separar em casos para chegar aqui na resposta correta, tá? Uma questão difícil de estatística. A questão 35 é de análise combinatória, tá? O enunciado traz um relógio digital que utiliza os dígitos de 0 até 9, e esse relógio é colocado sobre uma mesa de vidro, conforme está mostrando a figura trazida pelo enunciado, de forma que o vidro reflete horário na sua superfície. Aí, a questão pergunta quantas vezes o vidro refletirá um horário válido entre 0 hora e 23 horas e 59 minutos. Tá? Então, inicialmente, a gente tem que reparar que os únicos números que, quando refletidos, geram números válidos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 8. O 0, 1, 3 e 8, quando refletidos, geram esses próprios números. O 2, quando é refletido, gera o 5, e o 5, quando é refletido, gera o 2. Tá? Feito isso, agora a gente já pode fazer análise aqui de dígito por dígito das horas desse relógio. Então, começando pelo primeiro dígito, o dígito aí que mostra a dezena das horas, só pode ser 0 ou 1.
né? Aqui não pode ser o 2, porque o 2, quando é refletido, ele gera o número 5, que aí não vai formar um horário válido. Então aqui só há duas possibilidades. O primeiro dígito tem que ser 0 ou 1. Já o segundo dígito, o dígito aqui das unidades das horas, pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 5 ou o 8, tá? Que vão gerar aqui na reflexão números válidos. O terceiro dígito, o dígito das dezenas dos minutos, pode ser 0, 1, 2, 3 ou 5. Nota que nesse caso o 8 precisa ser descartado, porque aqui, como se trata do número das dezenas dos minutos, esse número precisa estar entre 0 e 5, tá? Então 8 aqui não entra. Então nesse caso há 5 possibilidades, tá? E por fim, o quarto dígito, o dígito aqui das unidades dos minutos, pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 5 ou o 8, tá? Aqui com 6 possibilidades, tá? Então, feita aqui essa análise, para determinar a quantidade de horários válidos aqui que podem ser gerados pela reflexão, a gente usa o princípio multiplicativo da contagem, né? Então a gente faz o 2 vezes 6 vezes 5 vezes 6, para chegar em 360, que é o que mostra a alternativa B de bola, tá? Então aqui foi uma questão de nível médio, uma questão de análise combinatória, tá? Que exigiu aí uma análise bem cuidadosa, de número por número, para poder analisar quais desses números, quais dessas combinações geram horários válidos, tá? Uma questão bem interessante de análise combinatória. A questão 49 é de trigonometria. O enunciado traz uma tabela que contém a largura e o comprimento de vagas para estacionamento de alguns tipos de veículos e traz também a ilustração de um projeto de garagem de um edifício que utilizará essas medidas para suas vagas. E aí, na ilustração, tem um segmento tracejado em vermelho e a questão pede para calcular a medida desse segmento, tá? Então, para começar, eu vou aqui destacar um triângulo retângulo ABC na ilustração trazida pelo enunciado, e aí, utilizando a tabela, a gente conclui que a hipotenusa desse triângulo retângulo, que corresponde o comprimento da vaga de um automóvel, é de 4,5 metros. Pelo enunciado também, a largura da vaga para moto é de 1 metro. Então a gente também está marcando aí na figura. E eu vou chamar de X a medida do segmento destacado em vermelho, que é o valor que nós vamos calcular, o valor pedido pela questão. E a partir daqui eu também posso concluir que o ângulo ACB é de 60 graus, né? Porque todas as vagas aí são paralelas e o ângulo alfa, pelo enunciado, é de 60 graus. Então, a partir daqui, a gente já consegue fazer o cálculo utilizando o conceito de cosseno, né? O cosseno é a razão do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa. Então, utilizando esse conceito, a gente, nesse triângulo retângulo ABC, a gente tem que cosseno de 60 graus é igual a x mais 1 dividido por 4,5. Como o cosseno de 60 graus é 0,5, a gente tem que x mais 1 sobre 4,5 é igual a 0,5. Consequentemente, x mais 1 é igual a 0,5 vezes 4,5, que é 2,25, e, consequentemente, x é igual a 1,25 metros, o que está na alternativa C de casa, tá? Então, uma questão relativamente tranquila de trigonometria, era só marcar aí os pontos corretamente, utilizar a tabela com cuidado para chegar na resposta correta.
A questão 59 é de funções. O enunciado traz os gráficos de uma função f, dada por f de x é igual a b elevado a x, com b maior do que 0 e b diferente de 1, e o gráfico da função inversa de f, da f menos 1. Também são destacados nesses gráficos dois pontos, um ponto que pertence a f e outro ponto que pertence à inversa. E aí, a questão pergunta qual é o valor de b mais k. Então, inicialmente, nós precisamos identificar qual que é o gráfico de f e qual que é o gráfico da inversa, da f menos 1. Como o b é maior do que 0 e qualquer número maior do que 0 elevado a um número real é sempre maior do que 0, então nós concluímos que o gráfico da função f é o que está todo acima do eixo x, é o que está destacado aí na tela. Tá? E, consequentemente, o outro gráfico pertence a f-1, a inversa. Feito isso, agora nós já podemos trabalhar com os pontos destacados. Começando aqui com o ponto 3, 27 sobre 125, que pertence à função f, a partir dele, nós podemos concluir que f de 3 é igual a 27 sobre 125. Aí aqui, lembrando que 27 é 3 elevado ao cubo e 125 é 5 elevado ao cubo, nós temos que b elevado ao cubo é igual a 3/5 elevado ao cubo. De onde nós concluímos que b é igual a 3/5. Então, nós já descobrimos a expressão da função f. f de x é igual a 3/5 elevado a x. Agora vamos trabalhar com o outro ponto, o ponto 9 sobre 25k, que pertence a f-1, que pertence à inversa. Então, a gente sabe do gráfico que f-1 de 9 sobre 25 é igual a k. E pela definição de função inversa, f de k é igual a 9 sobre 25. Como 9 é 3 ao quadrado e 25 é 5 ao quadrado, a gente deduz aqui que 3/5 elevado a k é igual a 3/5 elevado ao quadrado. Consequentemente, k é igual a 2. Então agora já dá para fazer a soma pedida. Então, b mais k é igual a 3/5 mais 2, que é igual a 13 sobre 5, que é o que está na alternativa D de dado. Tá? Então, aqui foi uma questão relativamente tranquila de funções. Tinha que identificar corretamente os gráficos e trabalhar corretamente aqui com as potências e com o conceito de função inversa. Tá? Uma questão aqui relativamente tranquila. E assim concluímos a segunda parte da resolução das questões de matemática da primeira fase da FUVEST 2024. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e, no próximo vídeo, a terceira e última parte dessa resolução. Muito obrigado por assistir e até mais. Valeu!